Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os meus gloss de efeito plump, aquele efeito que dá um pouquinho mais de volume para os lábios favoritos. Vamos lá? Bom, curiosamente estou começando um vídeo sobre gloss, produto para os lábios, sem nada nos lábios. Mas foi de propósito porque eu queria justamente dar essa dica de como que eu aplico esse tipo de produto antes de falar sobre os produtos em específico. Então essa forma que eu vou aplicar aqui com vocês é a forma que eu aplico qualquer um desses gloss aqui. E eu sei que parece um pouco óbvio falar de como aplicar gloss, afinal, meio que todo mundo sabe. Mas, como em geral eles são, tem uma cor mais transparentezinha, eles são mais fáceis de aplicar, muita gente meio que aplica assim de qualquer forma e não presta muita atenção. E eu acho que essa dica que é bem simples faz diferença assim na aplicação desse tipo de gloss em específico aqui, que são esses gloss que dão um pouquinho mais de volume para os lábios. Então o que eu costumo fazer é aplicar exatamente bem na linha dos lábios aqui, bem rente assim a divisória dos lábios, até assim 1 milímetrozinho para fora ainda rola, porque aí eu acho que a gente consegue aproveitar melhor esse efeito de volume, a boca fica assim mais bonita mesmo, do que só você aplicar de qualquer forma, fazer assim e viver, sabe? Então normalmente eu faço isso, ó. Então eu aplico bem na linha dos lábios, bem rente à linha dos lábios, e aí espero alguns minutinhos que ele vai fazer o efeito. Dito isso, vamos agora então aos produtos em si, aos meus gloss que dão um volume para os lábios favoritos. Eu tenho aqui 5, na verdade 6, vocês já vão entender, e eu separei eles em 2 categorias. Normalmente esse tipo de produto, ele vai ter algum ativo na sua fórmula que ajuda a aumentar a circulação nos lábios. É por isso que eles parecem mais volumosos, os lábios ficam mais lisinhos, assim, mais cheios mesmo. Claro que não é nenhum milagre, gente? Tipo, ele não vai mudar a sua fisionomia. Então você não vai sair de uma pessoa com lábios finos para uma super bocão só por causa de um gloss, mas ele dá sim um certo efeitozinho assim de maior volume, dos lábios mais lisinhos mesmo, mais preenchidos. E aí esses ativos, que ajudam a aumentar a circulação na região, pelo menos dos produtos que eu já testei até agora, ou eles dão assim um efeito geladinho nos lábios, ou eles dão um efeito mais ardido, assim, meio pinicando os lábios. Pra quem não gosta, se você já testou esses gloss que dão um ardido nos lábios, que eu acho que são assim os mais comuns, eu acho que os que dão um efeito geladinho são mais sutis, são mais agradáveis, digamos assim, mas eu também acho o efeito um pouquinho mais sutil. De qualquer forma, eu também gosto desses. Então nessa categoria dos gloss de efeito geladinho, que são mais sutis, mais agradáveis, se você já testou um ou outro e não curtiu, talvez esses aqui sejam uma boa ideia. Então o primeiro deles é o BT Plump, da linha Bruna Tavares, que é um gloss que eu já usei tanto, eu gosto tanto, que eu já terminei com um inteiro. Então assim, não é fácil usar um gloss até o final, e eu já usei o inteiro. Tenho esse aqui que é o segundo, que já deve estar tipo meio na metade, digamos assim. Eu gosto muito dele. Eu já usei a cor Angel, que foi que eu acabei, essa daqui é a Siren, que é um pouquinho mais coral, assim, vocês vão ver aí as imagens que eu vou colocar dos efeitos de cada um deles. Eu acho ele muito fácil de passar, acho que ele dá um efeito bem bonito na pele, e ele dá esse efeito assim geladinho, que é bem sutil, eu não acho incômodo nem nada, então gosto bastante dele sim. E, inclusive esse aqui só tem essas 2 cores, eu amaria se tivesse mais, que eu provavelmente testaria todas. E a outra, segunda opção de gloss de efeito geladinho é esse aqui, que é de uma linha que a Quem Disse Berenice lançou recentemente, que se chama Volumão. Se não me engano, são 4 cores. A que eu tenho é a Cereja Explosão, que é um tom meio de vinho, assim, que, claro, gloss sempre fica um pouquinho transparente, então nos lábios ele fica só um tomzinho de rosa, assim, que eu achei bem bonito. Esse aqui eu também acho bem agradável nos lábios, ele não incomoda, ele só dá um efeito geladinho, assim, bem sutil, e eu acho que ele ajuda a preencher bem os lábios, e eu acho que esses dois são bem hidratantes também. Então eles dão, assim, essa sensação confortável nos lábios. A única coisa que eu não amo tanto nesse gloss é essa esponjinha, porque ela é bem redondinha, ó. Então ela não tem, assim, uma pontinha que é fácil de passar bem nas bordinhas.
É uma coisa que assim, inviabiliza o uso, faz com que eu ache ele ruim? Não. Só não é meu aplicador favorito, mas também funciona numa boa. Então pra quem quer um gloss de volume que não incomode os lábios, que só dá esse geladinho assim que eu acho bem gostoso, esses dois aqui são boas opções. E aí a gente tem os gloss que vão dar aquela sensação meio de formigamento, digamos assim, que eu sei que várias pessoas não gostam. Eu sinceramente não me importo muito, tanto que o meu favorito dessa seleção aqui está nesse grupo, que é o gloss da Fenty Beauty da Rihanna. Esse aqui é o Bomb Hit na cor Fussy Hit, que é assim, o produto para lábios que eu mais tenho usado nos últimos meses. Vale lembrar que a Fenty tem duas linhas de gloss, uma que se chama só Bomb e essa aqui que tem o Hit, assim, ó, de holográfico. Essa versão aqui, Hit, é a versão que dá volume para os lábios. A outra é só um gloss normal, que também é ótimo, mas né, não dá esse efeito plump que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então esse inclusive foi o que eu apliquei aqui no início do vídeo. Eu acho ele maravilhoso, eu amo essa cor, eu acho que ele deixa os lábios super bonitos, super preenchidos. E ele dá assim um pouquinho dessa sensação de pinicamento, assim, de ardência, mas eu acho essa sensação sutil. Perto dos outros dois que eu vou mostrar já já, eu acho que esse daqui é mais levinho. Então também, se você não ama muito essa sensação, essa aqui pode ser uma boa e meu favorito, amo. E aí a gente passa para os dois que tem essa sensação de ardência um pouquinho mais intensa. O primeiro é esse aqui, que é o Lip Chili, da Francine Elk. Se não me engano, essa versão aqui de volume também só tem nessa cor, que é um vermelhinho assim, meio transparente. Eu gostei muito dessa versão aqui também, achei que ela deixa os lábios lindos, fácil de espalhar, enfim, gostei bastante. E o outro, que eu acho que é assim, ó, o que mais arde a boca, tanto que assim, esse em específico, eu acho que é o único que eu não compraria novamente, porque a gente já tem opções que ardem menos os lábios e que dão um efeito igual ou muito similar, que é o Lip Injection da Too Faced, que foi assim, um produto que ficou mega famoso nos últimos anos, porque esse tipo de produto, né, Gloss Plump, não estava assim tão em alta nesses últimos anos e a Too Faced lançou esse aqui que ficou assim por um tempo como uma das poucas opções que a gente tinha disponíveis, então ele fez muito sucesso. Essa daqui minha já tá quase no fim, ó, tem só um restinho aqui e ele é a versão original, que é essa transparente. Hoje em dia ele já tem outras com cor, enfim. E eu gosto dele, eu acho que ele é muito bom nessa questão de dar um volume para os lábios, mas realmente eu acho que ele arde muito a boca. Aí nem eu que sou acostumada com esse tipo de produto gosto tanto assim. Mas usei, né? Gostei, enfim. O ponto negativo dele é que eu acho que para peles sensíveis ele deixa os lábios muito vermelhos, tipo, às vezes até em volta dos lábios fica um pouco vermelho, sabe? Então, por conta disso, esse daqui é o único que eu não recompraria. Os outros todos aqui eu adoro e acho que são, assim, sem defeitos. E aí, eu falei que eu tinha uma sexta opção, mas é porque eu acho que essa opção tá meio que saindo de linha ou sendo substituída, enfim, não tenho bem certeza sobre isso, que é esse aqui, o da RK by Kiss, que é o Big and Full, que é muito, muito parecido com o da Too Faced, a textura, sensação na pele, eu acho eles bem, bem parecidos. Só que a RK by Kiss mudou de nome, né? Agora ela se chama Ruby Kisses, então eu acho que eles estão substituindo os produtos. Eu não achei com tanta facilidade isso aqui para comprar. Acho que ainda tem, se você procurar nas lojas, enfim, deve dar para encontrar. Mas eu acho que ele deve estar talvez sendo substituído pela nova marca Ruby Kisses, né? De qualquer forma, esse aqui eu também gosto, mas como ele é muito parecido com o da Too Faced, ele não é meu favorito. Vale dizer, gente, que eu acho que todos esses aqui têm uma textura que é muito agradável. Então sim, ela vai ser mais molhadinha, porque é um gloss, né? Isso faz parte desse tipo de produto. Mas eu não acho que nenhum desses é pegajoso ao extremo. Então não é aquele tipo que você faz assim e ele cola, fica aqueles fiozinhos, sabe? Então eu acho que ele já tem assim essa textura um pouquinho mais moderna, diferente dos gloss que a gente usava lá nos anos 2000, que eram realmente bem pegajosos. Então esses já tem uma textura que é muito agradável, que é super hidratante para os lábios, que fica confortável. Então assim, eu adoro todos esses aqui, acho as texturas ótimas. E se eu fosse escolher aqui meus favoritos entre esses que eu mostrei, para escolher um de cada categoria, eu acho que seriam o BT Plump, que dá essa sensação geladinha, que é bem agradável, bem suave e deixa os lábios muito bonitos. Tem cores também bem bonitas, assim, que eu acho que são bem versáteis. E claro, o da Rihanna, já falei que ele era meu favorito, então não tinha como não colocar aqui nessa seleção de favoritos. Eu acho ele ótimo, maravilhoso, deixa a aparência dos lábios muito bonita, preenchida, hidratada, assim.
e ele não arde excessivamente nem nada, então eu amo. Eu compraria inclusive todas as cores se eu pudesse, que ele é um pouquinho caro, mas aos poucos a gente chega lá. Então é isso. Me digam se vocês curtiram aqui a minha seleção, se vocês têm algum outro produto desse tipo para me indicar, que eu vou ficar feliz de saber. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até a próxima.